para hoje não puderam estar. Aproveito para dizer a todas as pessoas que querem ser batizadas ou querem se tornar membros aqui da nossa comunidade para procurarem a Maressa. E você pode dar o seu nome e nós vamos fazer uma festa com você e por você também. E nós vamos começar já no domingo que vem as aulas. Então é importante vocês darem o nome até hoje, se quiserem batizar ou serem recebidos, tá bem? E eu queria chamar aqui um casal muito especial que também fez o nosso curso Passos Firmes, que é o Jonathan e a Isabela. Glória a Deus! Jonathan! Amém. Gente, esse casal é precioso demais. Precioso demais. Vou falar. Eu gosto de dar notícia, gente. Eu não sei. Gente, não fala você. Eu já estou emocionado demais. Pois é. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, a essa igreja por ter recebido a gente tão bem. E é engraçado a história que a gente chegou aqui em Portugal em dia 20, né, em novembro, e a gente estava procurando uma igreja para ir, né? E aí a Isa achou no Instagram, a igreja ia ter o Teatro do Unici, e o nosso plano era vir conhecer, né, essa igreja, depois conhecer outras igrejas, mas quando a gente veio conhecer aqui, a gente não foi conhecer mais nenhuma. Ficamos aqui. E a notícia que o pastor falou é que depois de 5 anos, né, que a gente estava no Brasil, tentando, de fato estamos no ano da promessa, pastor. Porque de 4 meses que estamos aqui, em 3 meses a minha esposa está grávida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não. Chegamos em 2 e já estamos multiplicando já aqui a igreja. Então essa igreja está recebendo não 2 membros, mas 3. Amém. Olha que coisa boa. Vamos orar com vocês. Gente, essa terra aqui é fértil. Aleluia. Toma posse disso. É o ano da promessa, gente. É de todos os lados. Esse ano é o ano de promessa. Vamos orar com eles, Pai. Obrigado por esse casal. Aliás, por essa família preciosa. Te damos graças, Senhor, pela bênção que eles estão chegando já multiplicando, com essa visão de multiplicação. E eu creio que o Senhor não só os tem plantado neste lugar, mas os levantará para serem bênção nessa terra, para trabalharem nesta terra, para conquistarem esta terra, Senhor. E esse fruto que está chegando, abençoado através dele, Senhor, como uma palavra profética de prosperidade neste lugar. Assim como o Senhor tem multiplicado, ó Pai, o fruto do ventre, o Senhor multiplicará nas finanças, na vida, nos projetos, nos sonhos da vida dos teus filhos também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Eu quero chamar o... Bom dia, vocês sabem quem é? EBD? O Léo. Amém. Amém. O Léo é um menino precioso. Ele é... Gostou do menino, né? Ele é responsável pela nossa área de ensino da igreja, tá? Escola Bíblica Dominical. Se você não veio ainda, venha. 9h30 da manhã, uma EBD forte, gostosa, e tem sido muito bom, e hoje ele vai partilhar conosco a palavra. Oremos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, minha gratidão por ele, gratidão por toda a igreja, por esse amor tão grande que faz de nós uma família. Deus, obrigado porque o Senhor tem uma família nesse lugar. Não são apenas pessoas, são família, Senhor. Nós somos gente uns dos outros, parte uns dos outros. Nós somos não apenas uma estrutura, mas um organismo vivo, que se multiplica, que se ama, que se preocupa, que entende
e ajuda-nos a ser cada vez mais assim. Nutre-nos com a tua palavra nesta manhã, através do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Como é que vocês estão? As crianças têm a salinha, né? Então as crianças vão lá na salinha, vão ter uma aula, como diz o nosso pastor, especial para eles. Então fiquem à vontade, né? Recebendo mais gente, né? Agora o casal que é 3, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês dois, o Rangel e o César dá curso de como manter uma tribo. Eles têm uma tribo assim. Então o César e a Elisângela, o Rangel e a Alana, eles têm uma experiência boa nisso. Não sei se podia divulgar já, né, o curso. Não sei, vai ser alguma coisa tipo 5 passos para... Não sei, alguma coisa desse tipo. Então, vocês estão bem mesmo? Eu lembro que da última vez eu falei do jargão que a gente usa, né? Vocês estão bem? E aí a gente responde, eu estou bem. E às vezes é só por responder, né? Só pelo jargão. Às vezes a gente nem quer saber se o outro está bem e também nem quero falar para ele se eu estou bem ou não. Então é só você está bem? Estou bem. E às vezes a gente acaba só acreditando naquilo que a gente ouviu. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes a gente fala alguma coisa apenas para despistar, encerrar o assunto, alguma coisa desse tipo. A nossa intenção é ou não alongar a conversa, né? Ou porque realmente a gente não quer. Mas, na verdade, na prática, o que a gente está falando não se traduz no nosso comportamento. Um exemplo, ontem a gente teve aqui um encontro de casal. E foi top demais, moça. Agora, a má notícia é que você que não veio tem que esperar a próxima turma, né, para participar. Mas foi ótimo. Então, um exemplo do que eu estou falando. Pegando já um gancho no encontro de casal, onde nossa pastora Lodi nos trouxe uma palavra abençoada. Quem já passou aquela situação, os casados vão me entender, né? De que a esposa, às vezes, quando você olha para ela, ela está com aquela cara já que você já sabe. E detalhe, a primeira coisa que você pensa é o quê? Você fez alguma coisa errada. Você já se sente culpado. E aí você pergunta, e detalhe, você toma o cuidado de falar o amor, né? Amor, aconteceu alguma coisa? E ela diz, não. Sabe aquela coisa? Não, estou bem. Eu estou bem. E você, ok, você está bem, né? E ela vai para a cozinha, você acompanha. Aí você senta na mesa, ela vai lavar uma louça, alguma coisa, joga a louça para um lado, joga a louça para o outro, e você pergunta novamente, tá tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. Alguma coisa você fez de errado. Sempre é esse o nosso pensamento, né? O que eu fiz? E começa a dar um suador, você já começa a pensar como que você vai pedir desculpa, e você já fica preocupado, porque alguma coisa você fez. Por quê? Porque ela está te dizendo algo, mas ela não está fazendo aquilo que ela está te dizendo. Outra coisa, a gente teve agora quinta-feira o Dia dos Pais, né? E até o texto que a gente vai ler tem a ver com isso. Quantas vezes os nossos pais, e agora, quantos são pais aqui? Pais, mães, né? Quantos são pais? Ou seja, nem todos são pais. Mas quantos são filhos? Todos são filhos. Então, quantas vezes nós, como filhos, às vezes a gente só quer responder aos nossos pais algo que, de repente, a gente vai agradar, fazer com que ele ouça e se agrade com aquilo que a gente fala. E aí, de repente, encerra o assunto. Quantas vezes a gente, falando como filho, tá? Porque meus filhos sempre acham que é indireto para eles, irmãos, é por isso. Falando como filho. Às vezes, o pai sai de casa ou a mãe sai de casa e deixa uma tarefa, certo? Para você cumprir. Já ficou lá uma ordem. E tem esse detalhe, olha, você vai fazer isso. E está lá. E aí, às vezes, no final do dia, está perto da mãe ou do pai chegar em casa, às vezes ele manda uma mensagem. Hoje é mensagem, né? Você fez o que eu mandei? A primeira coisa que você pensa é, o que ele mandou? Eu não lembro nem o que foi falado para mim fazer. Quanto mais fazer. Mas por quê? Porque, com certeza, quando ele mandou você fazer, quando você recebeu a ordem, deixa comigo. Está dominado, eu faço. Fica tranquilo. Mas, na hora mesmo, você nem lembra. Por quê? Porque você só disse. Você não fez. E aí é o tema que eu quero trazer para vocês essa manhã, né? É o que você faz, né? Não o que você diz. Não é o que você diz, é o que você faz. Então, é isso que importa. A gente pode dizer muitas coisas, a gente pode falar muitas coisas. E o texto que a gente vai ler fica em Mateus 21, do 28 ao 32. Né? Mas antes da gente ler esse texto, eu quero fazer outra pergunta, né? Repetir a pergunta. Vocês estão bem mesmo?
Estão agindo como se estivesse bem? É interessante, né? Precisamos pensar nisso. O texto que a gente vai ler, que fica em Mateus, eu já falei, né, 28, 21, do 28 ao 32. Antes da gente ler o texto, antes da gente falar mesmo do texto, a gente precisa entender um pouco o contexto do que estava acontecendo para entender por que chegou nesse texto, nessa fase, do que Jesus estava falando e por que ele estava falando. Importante a gente entender o contexto. Qual que é a importância do contexto? Né? Qual é a importância do contexto? Por exemplo, semana passada o pastor falou de estações. Quem lembra? Quem estava aqui? O pastor falou de estações, lembra? E qual que é a estação mais esperada? Verão. A gente quer o verão. Essa é a estação mais... Então, ou seja, se eu pergunto para você, qual a estação que você mais quer? Qual a estação que você mais espera? É o verão. Ok, estamos falando de estações, correto? Mas imagina que você está vindo de Setúbal e vai para Lisboa. E você vai descer na Sete Rios. Aí eu te pergunto, qual que é a estação mais esperada? A Sete Rios. Estamos falando de estações. Apenas o contexto é diferente. O pastor Douglas Gonçalves ele tem um exemplo legal que eu gosto. E ele fala que um casal, o marido foi a trabalho para um lugar bem paradisíaco. Era uma praia, o lugar que ele ia trabalhar. E ele combinou com ela, falou, olha, eu vou, a gente aproveita, já passa um tempo lá de férias, né? E fica lá um tempo de férias. Então ele foi, e de lá, quando tiver tudo certinho, eu chegando lá, conseguindo hotel, tudo certo, eu já te mando uma mensagem de volta, um e-mail de volta para te comunicar de como que tá. E foi isso que aconteceu. Ele foi, chegou lá e mandou um e-mail. Amor, cheguei, estou bem, está muito quente aqui, muito mesmo. Então, ou seja, vai ser ótimo para a gente. Só estou te esperando você chegar. Só estou esperando a sua chegada. Ok. E ele enviou o e-mail. Mas no endereço do e-mail ele colocou uma letra errada. Quem que recebeu? Recebeu uma esposa, que o marido tinha falecido e ela tinha acabado de chegar do velório. Aí ela abre o e-mail e ela está abalada. E ela abre o e-mail e ela lê. Amor, cheguei, está muito quente aqui, só estou te esperando. O marido tinha acabado de falecer. A mensagem foi a mesma coisa. Ele só queria dizer que estava muito quente, estava esperando, mas quem recebeu foi... Então, dependendo de como a gente vê, de como a gente lê, do contexto, tudo faz a diferença. Amém? Então, a gente vai entender um pouco o contexto para a gente saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo no capítulo 21 de Mateus? Começa com a entrada triunfal, né, em Jerusalém. Então, já começa com alguma coisa que não era o que os líderes religiosos esperavam que acontecesse. Jesus, uma entrada triunfal, não era que era isso para acontecer. Né? Então, isso já começa, ou seja, já começa meio com, não vou usar entre aspas, mas já começa um embate. Já começa uma afronta com as verdadeiras lideranças do lugar. Jesus entra num jumentinho e é aclamado, hosana, e ora vem, e aí? Então, já começa meio que com um embate. Então, isso já de outras situações, juntando a essas coisas que vêm acontecendo. A partir do primeiro versículo do capítulo 21, as coisas já vêm esquentando, sabe? O clima vai esquentando. E aí, depois da entrada triunfal, Jesus vem para a purificação do templo. Lembra? Só que, detalhe, quando a gente pensa, nossa, Jesus purificou o templo, é como se ele, uma água benta, jogou lá alguma coisa desse tipo. Não. Jesus purificou o templo fazendo barraco. Então, ele chutou tudo, mandou todo mundo ir embora e falou, essa casa é casa de oração. O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai não era para ser feito assim. Ou seja, e aí, depois de todo esse barraco, de toda a confusão, imagina, como que traduz aqui? Jesus estava purificando o templo. Então, imagina, de repente, irmãos, tem coisas onde a gente estava conversando com alguns irmãos e, às vezes, a nossa vida está uma bagunça, né? Às vezes você olha e fala, nossa, que bagunça que está a minha vida. Calma, irmãos, é purificação. Pode ser que piore, tá? Não tenho muitas boas notícias, pode ser que piore. Por quê? Porque logo na frente tem a figueira, lembra que Jesus manda a figueira secar? Então, olha o que vem acontecendo, né? Ele entra, a entrada triunfal, purificação do templo, imagina como que os líderes devem ter ficado, até porque aquilo lá trazia dinheiro, né? Trazia um retorno monetário para eles, então, ou seja, já estavam bravos. Quando ele seca a figueira, os discípulos estavam com ele, o que eles veem? A gente cantou aqui, a poder no nome de Jesus, a autoridade. Eles estão vendo tudo isso, até nesse contexto. E aí, depois, eu vou ler, o que a gente vai ler, né, o que a gente vai falar, é do 28 ao 32. Mas eu quero ler aqui o versículo 23, apenas para a gente ir se contextualizando.
Então, Mateus 21, versículo 23. E diz assim, ó, eu estou numa versão, irmãos, que é Almeida Corrigida Fiel. É um pouco diferente. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Então, Jesus já é indagado com essa pergunta. Eu fico, a gente, músico, né? A gente, sempre que ouve o pastor trazer alguma palavra, alguma coisa, a gente fica pensando que a gente vai cantar, né? Eu não sou músico, mas como tem dito na internet aí, eu acho que eu sou sabor músico. Eu não sou músico mesmo, mas alguma coisinha a gente tenta arranhar, né? Mas a gente fica pensando nos louvores, né? Como que a gente vai cantar, algo que fala dessa coisa. E aí, às vezes, dá uma cutucada do lado, fala aí alguma coisa. Lembra de um louvor? E às vezes falam, o pastor conhece uns louvores que nós não conhecemos. Mas por quê? O pastor é mais crente que nós, mas eu prefiro pensar assim, entende? Eu prefiro pensar assim. Mas você fica... E aí eu fico imaginando essa situação, quando eles chegaram lá, já indagando Jesus. E aí, com que autoridade? Imagina os discípulos já tentando pegar sei lá, puxa aí, Pedro, um fundo no teclado. Aí já começa a poder... Imagina os discípulos fazendo no nome, faz um fundo para Jesus. Não, e não acontece nada disso. Não acontece nada disso. O que eles queriam era um embate. Eles queriam fazer o debate com Jesus. Então, por isso que eles já chegam, já fazendo essa pressão. Olha, com que autoridade? Irmãos, lembrando que era uma época em que isso contava muito. Eles levavam muito a sério. Às vezes a gente vê muitas coisas, fariseus, saduceus, algumas coisas que nós olhando, e é claro que foi as pessoas que Jesus estava combatendo, e às vezes a gente só olha com um olhar de condenação. Mas muitas vezes a intenção realmente era manter a palavra. Tanto é que tem situações, ou melhor, tem um texto que Jesus deixa muito claro, olha, pode fazer tudo o que eles falam, só não façam o que eles fazem. Então, falar, eles estavam falando bem, eles estavam falando a verdade, eles estavam falando o que tinha que ser feito. Então, esse embate, muitas vezes, era realmente para manter, mas eles só não reconheciam que eles estavam falando com o próprio Deus. Então, depois de toda essa situação, chega nesse embate e eles fazem essa pergunta para Jesus, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Qual que é a sua... Em que escola que você estudou? Quem é você? Qual é a sua formação? Então, eles vêm com essa pergunta. E a resposta de Jesus não é com embate, não é com debate, não é... E aí, vamos ser sinceros, irmãos, Jesus é um pouco ignorante aqui. Por quê? Ele responde, Jesus respondendo disse, no 24 eu estou, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, também vos direi com que autoridade faço isso. Ou seja, você vai saber responder o que eu vou te perguntar? Vamos fazer um combinado aqui. Se você me responder, eu te respondo. E acontece que Jesus faz uma pergunta um pouco pior que a deles. Jesus, detalhe, olha que todo esse comportamento de Jesus na resposta e tudo isso, Jesus já está mostrando a autoridade dele. Ele não está falando que ele tem autoridade, ele está agindo em autoridade. Lembra do nosso tema, não é o que você diz, é o que você faz. Então, ele já está agindo em autoridade. A pergunta que ele faz, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Lembra? Eles não aceitavam João Batista. Então, se a resposta deles é não, é do céu, apenas para agradar a Jesus, a resposta de Jesus seria certa. Tá, é do céu, então por que vocês não creram no que ele falou? Mas aí eles continuam, né? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Ou seja, eles temiam ser linchados. Porque imagina que se eles falam que não, o povo que pegaria eles. Então, ele ficou numa enrascada. E aí eles respondem o quê? Não sabemos. Aí vem a resposta de Jesus, que é o nosso texto. E Jesus responde falando o quê? De obediência. E aí vem esse texto, que é o 28. Jesus dizendo a eles, mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Detalhe, 2 filhos. Olha para onde Jesus está levando a conversa. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. Ainda chama de Senhor. Eu vou, Senhor. E não foi. E aí Jesus pergunta, qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha que interessante, né? Eles vêm, né, ver Jesus
como alguém que não tinha autoridade, eles fazem uma pergunta já exigindo autoridade, Jesus responde mostrando autoridade, mas ao mesmo tempo mostrando que sem obediência não tem autoridade. Então, primeiro vem a obediência. E aí, ou seja, eles queriam mostrar autoridade, Jesus queria mostrar a obediência. E aí, nós vamos falar do primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que diz assim: o problema não é entender, é responder. O problema não é entender, é responder. Interessante, se você pegar esse texto, você poderia dizer que Jesus poderia ter feito de outra forma. Ele poderia ter pego, por exemplo, quando ele fala assim, ó, um homem tinha 2 filhos, ele poderia ter usado, sei lá, um patrão tinha 2 funcionários. Ele poderia dizer isso. E o patrão mandou, e os funcionários obedeceram. Por quê? Porque ali a gente sabe que é uma troca, um interesse monetário. Por que você obedece o patrão? No final do mês ele vai te pagar seu ordenado. Mas não, Jesus leva para uma relação íntima, uma relação familiar de intimidade, o pai com os filhos. E tem mais um detalhe, um pai chamou os seus filhos. Por quê, irmãos? Jesus aqui ele não está falando da tarefa. Fiz uma anotação aqui, ó. Ele não é uma tarefa que você tem que cumprir, é uma responsabilidade que você tem que viver. Então, o chamado é para isso. E tem um detalhe. Quando ele chama, note isso, quando ele chama, ele já deixa a ordem muito clara. Vai trabalhar na vinha hoje. Então, o chamado é de um pai para um filho, e ele já sabe o que é para você fazer. Lembra do que eu falei? A mãe e o pai saem de casa, deixa a ordem para você fazer, e você diz, vou fazer. Que foi o que aconteceu aqui. Ou seja, o primeiro filho diz o quê? Não quero. Né? Não fiz confusão não, né? É isso, né? O primeiro diz, não quero. Ou seja, o que ele falou não é realmente o que ele fez. Mas ele diz, não quero. A resposta dele não foi uma resposta que o pai e a mãe gostam de ouvir. Né? Ou melhor, vamos dizer aqui, o entendimento dele. Né? Como a gente está falando aqui no primeiro ponto, ó, o problema não é entender, é responder. O entendimento dele não foi o que um pai esperava. Mas o detalhe é que o chamado é claro, a ordem é clara, não tem dúvida, olha, vai trabalhar na vinha. Então, ou seja, não tem por que ter dúvida. Porém, irmãos, a própria neurociência, ela nos diz que o ser humano, ele procura forma, o próprio cérebro nosso, ele procura uma forma de estar mais confortável. Você já deve ter passado por isso, às vezes você vai mudar, por exemplo, nós temos muito imigrantes aqui. Então, quando você vai fazer essa mudança, é difícil você querer sair da zona de conforto. Por quê? Porque você já está confortável, já está estabilizado. E aí você sair da zona de conforto é difícil. Então, o próprio cérebro, ele leva você a situações, ou ele insiste que você não saia, não faça. Por quê? Porque ele quer permanecer naquela zona de conforto. Ou seja, o ser humano, irmãos, o cérebro, ele tem como prioridade aquilo que ele necessita no momento. Então, o que ele precisa no momento é o que ele vai levar em consideração e é aquilo que ele precisa. Um exemplo bíblico para isso, se a gente for lá em Esaú, lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, fala isso. Mais especificamente no versículo 32 de Gênesis 25, o versículo 32, Esaú já responde para Jacó, lembra? Não sei se vocês lembram, né? Esaú caçador, Jacó era mais o da tenda, né? E quando Esaú chega do campo, ele chega cansado, ele já quer comer alguma coisa, acontece isso com a gente é cansado do trabalho, a única coisa que você quer é tomar um banho e relaxar, correto? Esaú chega assim, já cansado, e ele quer fazer alguma coisa, ou ele quer comer alguma coisa. E a hora que ele chega, Jacó já tinha alguma coisa pronta, já tinha um ensopado pronto. E aí o que Jacó faz? Olha, eu tenho coisa para você comer, você só precisa me vender sua primogenitura. E a resposta de Esaú é, estou a ponto de morrer. De que me serve esse direito? Por quê? Porque o que ele precisava no momento era o quê? Comida. Lembra? O ser humano tem como prioridade aquilo que ele necessita no momento. Por isso, é tão mais fácil a gente responder que sim, mesmo que nós não vamos fazer, por causa do conforto. Porque a nossa prioridade no momento, de repente, é agradar. O nosso planejamento no momento da resposta, né, do que a gente vai falar, é agradar. É isso que a gente planeja. Então, temos exemplo bíblico para isso. Esaú não rejeitou se a gente parar para pensar, ele não rejeitou falando várias palavras. Claro que tem aqui ele faz aqui alguns murmúrios, né? Mas ele não, se for parar para pensar em palavras, ele não fez a rejeição de uma forma que nunca mais eu quero isso. Não, apenas no momento. Ou seja, uma escolha errada que ele fez tirou o direito dele, porque até hoje
A gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Que seria Abraão, Isaac, Esaú. Ou seja, ele fez uma escolha que perdurou pela eternidade. Muitas vezes a gente faz essas escolhas. Ou seja, a gente não rejeita Deus com grandes discursos. Até porque a gente faz o contrário, né? A gente ensaia alguns discursos para impressionar a Deus. A intenção nunca é rejeitar. Então, às vezes, a gente está ensaiando alguma coisa bonita para falar para ele, né? E a gente quer impressionar ele com os grandes discursos. O problema é que a gente escolhe outras coisas. Então, a gente quer impressionar a Deus com palavras, com as nossas orações. Às vezes, a gente vai começar a orar. E detalhe, às vezes acontece com a gente a hora que a gente vai orar, não é que a gente não tem o que orar. Nós temos várias coisas para orar, vários motivos. Às vezes várias coisas para pedir, muitas coisas, muitas mais para agradecer, mas às vezes a nossa falta de oração é porque não temos palavras. Então, às vezes por nos faltar palavras, isso já nos impede de orar, né? E se eu não me engano é Spurgeon que diz que Deus olha muito mais um coração sem palavras do que muitas palavras sem um coração. Então, ou seja, às vezes o que impede a gente de orar é só faltar palavras, porque é isso que a gente faz. A gente ensaia um discurso para agradar a Deus. Lembra do filho? Sim, pai. E detalhe, ele chama de Senhor. Ou seja, a resposta foi certa, mas a ação, a atitude não foi. Então, ou seja, às vezes a gente só escolhe outra coisa. O problema não é saber o que Deus quer, é responder o que Ele disse. O que Deus tem dito para você? Você tem pensado nisso? Sabe, quando você vai para o seu momento devocional, e às vezes você faz a sua oração, e você lê a Bíblia, e Deus está te pedindo alguma coisa. Eu lembro quando o pastor Maurício chegou em mim para falar da EBD. EBD? Né? Ele chegou para falar que queria que eu fizesse parte, que eu tomasse conta nesse sentido de fazer as lições. E eu lembro que ele falou assim para mim, olha, ora e você me fala. Irmãos, na minha cabeça, na hora, assim, ó, a resposta já estava ali. Eu pensei, tipo, eu vou orar para quê? É porque eu já sei o que Deus quer. É porque, irmãos, tudo que Deus quer de você, o que a gente está falando aqui é resposta. Né? Você pode até entender, mas Ele quer que você responda. E quando a gente fala dessa resposta, é mesmo caminhar, é agir, é fazer. Então, tudo que Deus quer de você é resposta. E tem coisas que parece que Deus já te respondeu muito antes, você já sabe que é para você fazer. Tudo que você torce é para quê? Para não chegar um pastor Maurício e falar para você, ó, estou precisando de você nessa área. Então, a sua oração, às vezes, é o quê? A gente estava até comentando ontem com os meninos, que quando a gente chegou aqui, a nossa intenção era ficar quietinho, né? E eu falei, eu já tinha tudo sob controle. A minha oração era aqui, ó, Deus, não precisa se meter, aqui já está tudo dominado, vamos ficar assim, vamos continuar assim. Só que, como eu digo bastante, irmão, Deus não aceita a nossa opinião, né? Não está preocupado com a nossa opinião. Então é isso, os nossos discursos eles são ensaiados para impressionar a Deus. E às vezes a nossa resposta é totalmente diferente do nosso discurso. Só que isso também nos leva a um problema, podemos dizer assim, um pouquinho mais grave, que é o segundo ponto, o perigo de falar sem obedecer. Isso é um risco muito grande. Quantas vezes a gente tem feito isso? A gente fala, mas a gente não obedece. E aí, no versículo 30 aqui, ó, do 28, né, 30, no que nós estamos, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E o detalhe, né, ele ainda chama de Senhor. Né, ele ainda chama de Senhor. Eu vou, Senhor. E não foi. Esse é o risco que a gente corre. A gente tem uma tendência de falar o que é certo. A gente tem uma tendência de aprender o que é certo. A gente tem a tendência de não viver o que é certo. E é isso que complica, às vezes, a nossa vida em relação a Deus. Né? A gente quer tanto impressionar. E Jesus confirma isso, irmãos. A gente vê textos que têm essa confirmação. Por exemplo, Mateus 7, 21. Diz assim, ó. Mateus, no capítulo 7, versículo 21. É bem conhecido. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha o detalhe, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não adianta você ficar falando Senhor, 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 e tem horas que Jesus fala, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Como assim? Porque o Senhor aqui é literalmente um escravo, é um servo para o Senhor. Ou seja, você obedece ele. Então, por que você me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? E esse texto ele deixa muito claro, nem todo que me diz Senhor vai entrar, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não é o que você diz, é o que você faz.
Às vezes a gente esquece de considerar essas coisas, né? No reino de Deus, falar certo não é obedecer. E aí tem um ponto interessante aqui. Para Deus, a gente até falou isso aqui em algumas EBDs, né? Para Deus, obedecer pela metade é desobedecer por completo. Então não adianta você obedecer um pouquinho. Por exemplo, a gente sabe disso. Às vezes, voltando a falar como filho. Estou falando como filho. Às vezes a mãe chega em casa, você fez o que ela mandou. Mas como que você fez? Fez certinho? Né? Fez de acordo? Não. E aí o que acontece? A mãe fica brava. E a primeira coisa que você pensa, lembrando, filhos, nós filhos. Primeira coisa que você pensa, nossa, mas eu fiz tudo isso aqui e está falando, por quê? É isso aqui, irmãos. Obedecer pela metade é desobedecer por completo. Ou você faz, ou você não faz. E nós estamos vendo isso aqui. Uma possível explicação para isso, eu queria falar aqui de um conceito psicológico que chama habituação. Isso ainda é estudado, mas o conceito é habituação. O que é esse conceito? Olha, é quando a gente se acostuma tanto com algo que quase sem perceber deixa de dar valor. Esse é o conceito. Aquilo que um dia foi motivo de gratidão vira algo comum. Nós estamos falando de um relacionamento entre pai e filho. Nós tivemos quinta-feira, Dia dos Pais, né? E eu estava lendo esse texto e pensando nisso, porque as coisas começam a confrontar a gente, né? Às vezes o nosso, sei lá, quem tem pais vivos, né, vai saber do que eu estou falando, e também quem já tem os pais que já se foram, também vai saber do que eu estou falando. Nota que está presente, né, quando a gente tem a sorte, né, vamos dizer assim, a sorte de estar com ele todo dia, estar com ele toda hora, ou qualquer hora. Você escolhe a hora. Seu pai e sua mãe estão lá, você escolhe a hora que você quer vê-lo. Nota que isso vai virando realmente um costume. Você acostuma com isso. Então, já não tem tanta necessidade de ver, já não tem tanta necessidade de estar perto, já não tem tanta necessidade de estar junto. Por quê? Porque aquilo que um dia foi motivo de gratidão vira algo comum. E, às vezes, isso nos leva a outra ação, que é o quê? A gente tem alguma coisa, a gente queria alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente conquista alguma coisa. Aí, quando a gente conquista, ótimo. Mas aí, depois de acostumado, a gente começa a olhar o do vizinho. Então, por exemplo, um carro. Eu comprei um carro. Eu estou com ele. E bênção de Deus. Mas, a hora que começo a acostumar com aquilo, eu deixo de dar valor. E eu deixando de dar valor, o que eu faço? Começo a desejar o outro. Aconteceu isso com a gente. Mas, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente comprou um carro. Era um Escortinho 95. Meu Deus, irmãos, que, olha, eu preciso falar que foi benção, né? Foi benção de Deus aquilo lá. Tinha até teto solar. Foi um teto solar que era bom, mas foi ruim, porque teve um dia que eu levantei para ir trabalhar, acho que ele tinha uns 15 centímetros de água dentro do carro, assim, ó. Tudo forrado de água, os bancos tudo molhado, entrou água. E na hora, a gente, né, fala umas coisas para Deus que Deus não gosta muito. Mas quando a gente comprou aquele carro, meu Deus, graças a Deus, temos um carro, benção de Deus, né? Andamos 2, 3 vezes, já começou a ficar ruim. E aí o carro levava a gente para onde a gente precisava, atendeu a gente perfeitamente. Depois de um tempo, o carro já fazia parte da família. Pronto, começa carro ruim, não atende a gente, não dá para ir não sei aonde, não é econômico, é um carro velho. E detalhe, irmãos, eu não sei porquê, não sei se já aconteceu com você, mas um carro velho e GNR, eles não combinam muito. Parece que eles já têm uma rivalidade antiga, irmão. Era impressionante, mas eu virava uma esquina, tinha GNR, passava uma fila de carro. GNR, às vezes eu falava em carro, ou eles gostam muito de mim, ou não sei, carro velho, mas assim, estava atendendo a gente, mas chegou um tempo que já começamos a olhar o do outro. E a gente começa a ficar acostumado. Relacionamento com Deus, irmãos, a gente não pode chegar nessa situação. Imagina. Já aconteceu várias vezes, né? E assim, acredito que acontece com todos. Não precisa ficar, né? Acontece comigo, acontece com você, acontece com nós todos. Aquele dia que você acorda cansado, às vezes você faz seu devocional todo dia, mas às vezes tem dia que você acorda cansado, ou então você já acorda em cima da hora, ou você... Detalhe, às vezes você coloca 30 minutos para despertar com antecedência para você ter o seu devocional. Só que aí naquele dia você está cansado, você fala, vou colocar 30 minutos mais para frente, eu já acordo, dá tempo de fazer isso. O que você sacrifica? O seu devocional. E eu estou dando um exemplo de ser de manhã, mas seja qualquer período, o seu momento com Deus. A gente começa a sacrificar essas coisas, porque a gente sabe que Ele está ali.
Ou seja, virou costume, aquele relacionamento de pai e filho, de querer estar perto, de querer ouvir, de querer saber. Aquilo lá já virou costume, a gente deixa de dar valor. Então, é isso que é essa habituação que a neurociência explica. Exemplo bíblico para isso? Tem, irmãos. Um exemplo, o pastor Alexandre falou que hoje de manhã, na escola dominical, o povo de Israel saiu do Egito, a coisa, milagre, abre o mar e coluna de fogo, e aí vento, tudo acontecendo, as coisas, milagre acontecendo, e chega na hora de fome, Deus providencia, sede, Deus providencia, e aí chegou numa hora, para ser mais específico, está lá em Números, no capítulo 11, do 4 ao 6, e no versículo 6, o povo diz assim, ó, agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser esse maná. Quando o maná desceu do céu, era milagre. Mas depois de um tempo, eles foram se acostumando. Começou a sentir saudade da comida do Egito. Ou seja, eles se esqueceram de quem fez, por que fez, de onde eles saíram, de onde Deus os tirou, como saíram, porque pelas mãos do homem seria impossível eles saírem. Mas se acostumaram, e aí começa a murmuração. Acontece assim com você, acontece comigo. Às vezes a gente está acostumado, a gente começa a murmurar com Deus, né? E aí eu lembro que o pastor Alexandre falou agora que, né, o ditado que ele usou, às vezes você está comendo banana, o do lado está comendo casca. E a gente esquece disso, de olhar para esse tipo de coisa. Então, às vezes o costume no relacionamento nos leva ao distanciamento. A gente começa a se distanciar. E a gente vê, nessa passagem, a gente vê isso, que um dos filhos simplesmente faz isso. O distanciamento talvez levou ele, olha, eu vou agradar falando o que eu tenho que falar e depois, né, vejo o que dá. E aí anotei aqui, a gente deixa de valorizar não porque perdeu. A gente deixa de valorizar apenas porque se acostumou. Simples assim. Você ainda tem, né? Você ainda tem. Mas você apenas se acostumou. Israel viu milagres, mas se acostumou. Quando o extraordinário vira rotina, o coração para de responder. Quer um exemplo, irmãos? De costume. Muito rápido, vou ser rápido. Eu estava lendo umas estatísticas e aqui em Portugal, tem um grande número de idosos em lares. São deixados em lares. Um grande número de idosos, muitos mesmo, que são deixados em lares. E a maioria deles tem os filhos vivos. A grande maioria deles tem os filhos vivos. E se você perguntar para esses filhos, com certeza eles vão... Se você perguntar, você ama seu pai, você ama sua mãe? Com certeza a resposta vai ser, claro que eu amo. Mas deixa num lar... É claro que eu não estou falando aqui de repente, depender da condição. Mas, para você ter uma ideia, no final de ano, no final de todos os anos, os hospitais são mais procurados para internações de idosos. Por quê? Para os filhos ficarem livres, para curtir as festas, e depois busca de volta. Ou seja, falar eu posso falar, mas agir, eu tenho que agir diferente. Eu lembro que a Marissa, numa das nossas EBD, Marissa, para quem não sabe, é mais conhecido como Bebé. Todo mundo conhece ela como Bebé. O neném chama ela assim, né? E eu lembro que ela falou de uma frase que ela disse, né, que todos estão prontos para dizer que ama, né, mas não estão prontos para amar. Então, ou seja, a gente sempre está pronto para dizer que ama, mas você está amando, você está agindo? Não, é o que você diz, é o que você faz. E aí o terceiro ponto para encerrar. E isso é muito importante para nós hoje. Oportunidade de responder. E talvez seja isso que Deus está nos dando hoje. A oportunidade de simplesmente responder. Não de ficar falando, não de ficar usando palavras vazias, não o sim vazio, sabe? Porque às vezes, irmãos, as nossas palavras vazias, a gente acha que substitui uma resposta em ação. Não substitui. Né? Deus não vai ser enganado por isso. E aí na parte B do versículo 29, diz assim, ó. Mas depois, arrependido, se foi. Ou seja, ele voltou a fazer. E detalhe, quando ele se arrependeu e e foi fazer, ele não foi lá pedir desculpa, ele simplesmente fez. Ele simplesmente agiu. Ou seja, a tempo. Né? Deus sempre dá a oportunidade para que nós possamos responder. Tem um detalhe. Às vezes a gente acha que o tempo está passando. Mas é um negócio interessante, porque quando a gente fala, olha, eu estou falando, o tempo está passando. E, na verdade, isso nunca acontece. Porque, mesmo quando eu estou falando que o tempo está passando, eu acabei de falar a frase, o tempo sempre já passou. Então, assim, a hora de responder é agora. Mas Deus sempre dá essa oportunidade
para a gente responder. Decida qual vai ser a sua resposta hoje. Você vai agir ou você vai só dizer? Né? Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça? O problema não está lá fora. Às vezes a gente fica olhando o problema lá fora. O problema está aqui dentro. Mais uma coisa que o pastor Alexandre disse hoje na IBD. É o modelo, o povo modelo. E esse povo vai ser imitado. Né? Nós somos a igreja de Cristo. E tem um autor que eu gosto muito que ele fala que nós somos o corpo de Cristo presente. Então, ou seja, Jesus ainda está presente em corpo, na terra, corpo físico. Qual que é esse corpo físico? A igreja. E é isso que a gente tem que fazer. Na parábola, um disse não e foi. Outro disse sim e não foi. Jesus deixa claro, não é o que você diz, é o que você faz. Outra coisa, Deus não mede o seu sim pelos seus lábios, mas pelos seus passos. É isso, moço. Responda agindo. Sabe, Senhor, eu vou e vou fazer. Então, eu não sei como que você tem agido ultimamente. Eu não sei o que você tem feito ultimamente. Eu não sei o que você tem dito para Deus ultimamente. Eu sei que eu tenho dito muita coisa. E muita coisa do que eu tenho dito, eu confesso para vocês, eu não tenho feito. Mas essa é a nossa chance. Hoje é a nossa chance. Pastor Luciano Subirá tem uma frase muito impactante que diz assim: obediência não é aquilo que você declara, é aquilo que você pratica. Então, vamos obedecer a Deus. Qual filho você quer ser? Primeiro filho, segundo filho. E detalhe, isso cabe a você. Lembra, isso não cabe ao pai. O pai só deu a ordem. Agora, qual filho vai ser, cabe a você. Simples assim. Então, decida ser o filho que obedece e que responde em ação. É isso que a gente precisa fazer. Lembre-se, não é o que você diz, é o que você faz. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor Maurício, por favor. Deus só tem dois tipos de filhos, né? Os que fazem e os que não fazem. Obrigado, Léo. Eu acho que hoje nós precisamos orar e dizer: Deus, como o salmista orou, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes que tipo de filho eu estou sendo. Um dia Deus me falou para eu ir para um lugar e disse: eu não quero não. Manda outro. Eu não quero. Eu até usei uma expressão: me manda para qualquer lugar da terra, menos para esse sítio. Mas eu acabei indo para lá. Eu fui para lá. E sabe o que Deus falou comigo? Eu te farei prosperar na terra da tua aflição. Se eu não tivesse ido, talvez eu não seria a pessoa que sou hoje, em obediência. Então, que Deus nos ajude. Quem sabe você tem dito alguma coisa, mas Deus conhece o seu coração de filho e Deus sabe, daqui 5 minutos ele faz. Porque lá no coração dele tá dizendo: eu vou fazer assim, sabe? Sabe aquele filho que tem uma resposta pronta, mas o coração é precioso. Isso me faz pensar que Deus nos compreende. Deus compreende cada um de nós. Às vezes nós julgamos as pessoas pelo que elas falam imediatamente, mas na verdade Deus conhece o coração. Amém. Eu estou vendo Deus te amando hoje de uma forma muito gostosa, amando aquele filho que disse não para o pai assim de repente, mas o coração dele está: eu vou fazer isso, vou fazer isso. Uau, essa história é linda desses dois filhos. A gente precisa ler mais sobre eles, estudar mais sobre eles, estudar mais sobre eles. Eu quero te convidar a orar comigo. E essa não é uma oração que alguém pode fazer por ti, é uma oração que tu podes fazer pela tua própria vida. A pergunta hoje foi: qual dos dois filhos
estou sendo. Sabe, eu gosto às vezes de lidar com as pessoas que eu às vezes peço coisas, aliás, eu peço muita coisa para as pessoas. Nós somos uma igreja de voluntários, às vezes eu peço coisa e alguém diz assim, não vou não. Não quero. E às vezes depois diz assim, pastor, eu falei antes da hora. E Deus já falou comigo, eu vou sim. E às vezes há pessoas que estão prontas para fazer tudo. Disponível. Não há aqui julgamento, mas há uma constatação de que Deus quer lidar conosco. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Se você puder, olhe para dentro de si mesmo. Comece a orar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando nesse lugar. Nós estamos orando em primeiro lugar para pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós dizemos sim, mas não fazemos. Nosso coração nos conduz para outro lado. Mas nós queremos também, Senhor amado, colocar-nos diante do Senhor pedindo misericórdia. Porque muitas vezes a nossa vontade é dizer não. Mas nós sabemos que o nosso coração de servo está dizendo sim. O nosso homem interior está dizendo sim. O nosso homem interior está fazendo a vontade do Espírito, se inclinando para as coisas, para a voz do Espírito. Então nesta manhã, trata conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a atenção para mostrar que o Senhor é um Deus de autoridade. E o Senhor nos diz, filho, vai trabalhar na vinha, vai trabalhar no serviço. E nós estamos aqui hoje ouvindo o Senhor dizer isso para nós. Filho, eu tenho isso para ti, eu tenho isso para a tua vida, faça isso, tome essa atitude, haja dessa forma. Deus, a nossa resposta para ti hoje. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ser obedientes a Ti. Ajuda-nos a entender, ó Deus amado, que Tu estás em primeiro lugar, que Tu tens a primazia. Ajuda-nos a entender, ó Pai amado, a buscar em primeiro lugar o Teu reino. Como nós oramos muitas vezes, seja feita a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos se nós estamos fazendo outra coisa que não seja aquilo que o Senhor quer. Se nós estamos dizendo e não cumprindo, te pedimos perdão. Sonda o nosso coração hoje e conduz-nos na direção certa. Como filhos amados, nós nos achegamos a Ti. Nós nos achegamos a Ti. Nós nos achegamos a Ti. Perdoa-nos, porque muitas vezes nós tratamos as coisas do Senhor como coisas até banais, porque nós nos acostumamos com ela, quando nós deveríamos sentir o prazer diário, né, de estar contigo. Prazer diário da Tua presença. Ajuda-nos a chorar a Teus pés, a derramar a nossa alma diante de Ti e a tratar todos os dias como sendo um presente Teu, a tratar todas as coisas como sendo motivo de alegria no nosso coração, de satisfação plena. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós nos acostumamos, esquecemos de sentir o prazer de que o Senhor faz novas todas as coisas e que até as Tuas misericórdias se renovam todos os dias para não sermos consumidos. Perdoa-nos por tratarmos, ó Deus, de coisas corriqueiras aquilo que é tão lindo e maravilhoso nas nossas vidas, por tratarmos das coisas como se elas fossem absolutamente normalizadas, quando todos os dias o Senhor nos dá um novo respirar,
um novo amanhecer, algo especial. Ajuda-nos a olhar para isso, ó Deus, como algo impactante nas nossas vidas. Esta é a minha oração hoje. Perdoa-nos, ó Deus amado, porque o Senhor nos trata por filhos e o Senhor está atento à nossa obediência, mais do que às nossas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Deus tem falado no meu coração nesta manhã, nesta palavra, queridos, vamos fazer de cada dia, de cada manhã, de cada culto, um prazer, uma satisfação. Sabe, eu quando venho à casa do Senhor e nós cantamos, cada canção, cada culto, cada celebração, cada leitura das Escrituras, para mim é um marco, é algo gostoso. Vamos fazer de cada dia um presente de Deus na nossa vida. Amém? E se Deus falar para você hoje, filho, vai trabalhar na minha vida, você fala, uau, uma coisa nova. Eu vou hoje, Deus me deu graça. Amém? Bom, o Dia dos Pais foi na quinta-feira, mas hoje as nossas crianças têm uma homenagem especial aos pais que estão aqui. Nós queremos convidar as crianças para esse momento especial. Pode ser? Amém. Amém. Eles estão chegando aí. Eu não sei, acho que é melhor tirar aqui, né? Amém. Pode ajudar aqui, pastor? Amém. Enquanto eles estão chegando, obrigado, filho. Oi. Amém. Glória a Deus. Os nossos filhos, né? Eu fico imaginando enquanto eles estão vindo. Eu vejo nesse momento alguns pais já pegam no telemóvel, certo? Certo ou não? Alguns pais, algumas mães já pegam no telemóvel, o sorriso já abre. Não importa o que o filho vai fazer aqui na frente, se vai dançar, se vai ficar quieto, se vai ficar bravo, tá ali com o telemóvel. Sim ou não? Eu imagino Deus lá no céu com o telemóvel para nós assim, ó. Aleluia. Bem-vindos. Choca aí, bem-vindos. Uau. Vou ajudar aqui nessa recepção. Oi, bem-vinda, Sophie. Oh, que bom. É você? Ah, Lua, cadê ela? Quem é? Aqui. Mas eu gosto de você também. Vamos se espalhar? Vamos. Aqui, bem bonito. Vamos. A gente vai dançar agora, bem bonito. Vamos? Vai ser bem bonito. Os maiores. Vamos fazer bem bonito. Pra cá. Vem pra cá, tu. Aqui do lado. Aqui. Vamos? Estão todos aqui? Vamos lá? Na estrada da vida todo mundo precisa de alguém que lhe proteja como escudo e lhe faça se sentir tão bem.
agora teu coração pulse forte com o meu recado. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol. Na estrada da vida todo mundo precisa de alguém que lhe proteja como escudo e lhe faça se sentir tão bem, tão bem. Graças a Deus eu tenho você. Pai, eu te amo e me uno aos seus passos. Talvez agora teu coração pulse forte com o meu recado. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol. Meu coração acelera quando te vê chegar, corro pra te abraçar. Meu coração acelera, como é bom te amar e assim poder cantar. Meu coração acelera. Meu coração acelera, como é bom te amar e assim poder cantar. Minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol. Glória a Deus, amém. Os papais gostaram? Mais uma salva de palmas para as crianças, amém? Eu amei, eu amei. A gente vai, nesse momento agora, dar os avisos. As crianças podem continuar aqui na frente, se quiserem. Amém? Logo mais tem uma prendinha pra gente, pros pais? Amém. Vai ser entregue na saída, né? Glória a Deus. O Luca é dançarino, mas ainda bem que ele não dançou muito. Quem sabe quem conhece os bastidores sabe o motivo. Eu tava aqui, né? Não sei se eu agradeço por ele não estar dançando muito. Mas amém. Ele aprendeu a dançar na escola lá, irmãos, e a gente está orando pela vida dele. Glória a Deus. Vamos lá dar os avisos? Pode começar, amor? Bom dia. Acostumada já. Então, vamos começar com os nossos avisos. Vamos passar aqui um vídeo. Vocês podem abaixar um bocadinho? Vamos agachar todo mundo.
Igreja, fiquem atentos no que acontece durante a semana. Pra ficar só olhando, não, participe. Primeiro, casa aberta. Momento de oração às 6 da manhã. É cedo, mas você não pode perder. Segundo, oração via Zoom. Toda segunda-feira com a pastora Lloyd. Não precisa nem sair de casa, ó, só ler o QR Code. Terceiro, GC. Os grupos de crescimento a gente fala sobre o culto. Lugar perfeito pra quem quer tirar dúvidas ou compartilhar alguma coisa. Terça-feira às 20 horas. Vê qual é mais perto da sua casa no Balcão Conexão. Quarta profética. Quarta-feira às 20 horas. É um momento abençoado que você não pode perder. Agora no domingo é EBD às 9h30 da manhã. E a nossa celebração, o culto, às 10h30 e às 6 da tarde. Agora os avisos especiais. Primeiro, Jovem, a partir dos 13 anos. Certo isso, eu fui com 12. É do dia 5 ao 8 de agosto no Meibad. Qualquer dúvida é só falar com a liderança. Espero você lá, hein? Uhul! Então, para completar, a gente encerrou ali o vídeo falando do Jovem. Eu queria saber quem tem mais de 12 anos aqui na igreja. Que isso? Não, levanta a mão quem tem mais de 12 anos. E quem tem menos de 35. Olha aí, vocês estão tudo convidados para estar pro Jovem, olha aí. Já não tem desculpa. A gente vai dar um desconto. Para quem tem mais de 4 filhos, o Diogo vai dar um desconto, viu, gente? Olha, então é isso. Nós vamos ter o nosso Jovem do dia 5 a 8 de agosto. Então, se inscrevam. As inscrições estão no link no Instagram, na bio do Instagram. O link está lá. Se inscrevam, participem, chamem pessoas, chamem amigos. Independentemente da igreja, independentemente do lugar, se é cristão ou não, convidem seus amigos e participem, tá? O Jovem, ele é para todos. Ele não é somente para cristãos, é para as pessoas também conhecerem Jesus lá. Então, vamos participar. E qualquer coisa, falem com a liderança. O Diogo, a Nayara, o Rangel, eu, podem estar falando conosco para tirar qualquer dúvida. Pode falar. Amém. Geração transformados para transformar, amém? E no dia 28/3, no próximo sábado agora, nós temos... Capitão Mestre. O pessoal da mídia tá ali. Me desculpa. Capitão Mestre, amém? Amém. Vai ser o nosso teatro Capitão Mestre, um teatro que nós temos feito aí ao longo dos anos. Tem sido incrível, tanto para quem participa quanto para quem assiste. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível e vai ser no auditório Incrível Almadense, na rua Capitão Leitão. Tem pessoas falando que não estão conseguindo encontrar no GPS. Colocam Incrível Almadense e não tem conseguido encontrar. Mas é na rua Capitão Leitão, tá bem? Então já fica bem mais fácil. Ali fora, na livraria, nós temos ali os convites, os flyers, para vocês estarem pegando e divulgando para os seus amigos, para os conhecidos, os parentes, nos trabalhos. Onde quer que você vá, irmãos, leva um monte de flyer ali, convites, para que você possa convidar o máximo de pessoas possível para o nosso teatro, amém? O teatro tem sido bênção e vai abençoar ainda mais pessoas, e mais pessoas vão conhecer Cristo através do Teatro Capitão Mestre. Quer dar uma palhinha, amor, cantar? Não. Eles vão ver no dia, não pode dar spoiler. Mas olha aqui, quem já assistiu The Chosen aqui sabe que a gente está melhor que o The Chosen, tá? Então, não percam. Então, no dia 27, a mídia deu um spoiler aqui antes, nós temos a nossa vigília, que é uma bênção. Vamos estar aqui às 8 horas da noite, gente. Vamos estar às 8 horas da noite. Vamos estar orando, adorando ao Senhor. Amém? Amém. E o pastor já anunciou, mas na semana que vem, no dia 29/3, nós vamos estar iniciando o curso Passos Firmes, e o curso para batismo também. Novamente, quem quiser fazer parte dessa família, é só falar com a Maressa, dar o nome, se inscrever. Quem quiser batizar também, falar com a Maressa, se inscrever, que a nossa igreja vai estar abraçando vocês, para que vocês estejam cada vez mais próximos, a gente esteja cada vez mais integrado. Amém? Vamos lá participar da igreja, vamos lá fazer os passos firmes. Amém? E eu queria convidar agora toda a igreja a ficar de pé. E nós vamos estar encerrando esse culto maravilhoso. Que palavra, que dia, que bênção, irmãos. Vamos fazer
como a palavra disse, não vamos deixar com que essas coisas cotidianas, essas coisas comuns se tornem coisas banais. Não vamos banalizar aquilo que é especial. Vamos valorizar cada momento que nós temos na presença de Deus, cada pessoa que está aqui, cada irmão aqui que faz parte dessa igreja, que é um corpo de Cristo. Amém? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, intensamente gratos, Senhor, por esse culto maravilhoso na Tua casa. Gratos por fazer parte dessa igreja maravilhosa, Senhor. Gratos, Senhor, em nome de Jesus, pela conquista, Senhor, da terra prometida. Pai amado, estamos caminhando em direção, estamos rumando, vamos construir aquilo que está plantado no seu coração e aquilo que o Senhor plantou no coração dessa igreja, Pai. Pai, nós somos gratos, Pai, porque nós temos visto o mover do Senhor sobre a Tua igreja e sobre a Tua casa, Pai. Pai, nós agradecemos por essa palavra maravilhosa, que nós venhamos viver a palavra, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, somente falar, mas que nós venhamos praticar, Pai. Antes de dizer, que nós venhamos fazer, Pai amado, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai.